Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Caminho para o Gol. Eu sou Vitor Alberici e está no ar o nosso episódio número 9. Sempre lembrando a todos vocês para nos acompanhar na rede social. Nós temos o Instagram, @Caminho para o Gol, o YouTube Caminho para o Gol e também no Spotify. Procura lá Caminho para o Gol ou em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Estamos em todos eles, sempre procurando por Caminho para o Gol. E para começar esse episódio de hoje, temos um convidado, mais uma vez, um grande convidado, um convidado que vai falar umas coisas muito legais com a gente, para ter um papo legal. E para apresentar esse convidado, ele que está sempre ao meu lado nesse podcast, Rafael Brito. Olá, Vitor. Prazer, mais uma vez a gente está aqui conversando. Vamos lá, episódio número 9, né? Muito feliz, a gente está chegando perto do 10º já. E hoje um convidado que tem história para contar aí, já fez história no futebol feminino aí, mineiro e nacional também, que é bem legal. Atual vice-campeão do Brasileiro Série A2. Seja bem-vindo, Hoffman Túlio. E aí, Vitor e Rafa, prazer falar com vocês. Gostei de episódio 9, né? 9, camisa 9, atacante, Ronaldo. Matador. Gostei. Prazer falar com vocês aí, vamos bater esse papo legal. Isso aí, é muita responsabilidade agora, hein? Colocou o número 9. Hoffman, vamos começar aqui pelas perguntas. E a primeira, assim, a gente queria saber, se contar para a gente um pouco da sua trajetória. A gente já sabe, assim, a parte, vamos dizer assim, a parte maior, a parte mais importante, mas a gente queria saber de uma forma diferente, a partir de alguns eventos que você acredita que foram importantes para você se tornar o treinador que você é hoje. Então, eu acho que uma parte importante foi... Eu joguei futebol, né? Primeiro na rua ali, aos 7 anos, depois fui para o Popular, eu era meia-direita do Popular lá do bairro São Paulo. Não deu muito certo. Como eu era o mais novo da rua, eu era o goleiro da rua. E aí eu fui para o América. Então, essa parte de ter jogado no América, joguei ali 5 anos, até os 15, de 9 para 10 que eu cheguei, e fui até os 15. Foi uma parte importante, porque ali eu conheci... o jogo em si, aquela parte de treinamento, né, de sistematizar o processo, e pessoas. Eu acho que essa parte, por exemplo, aí depois eu me torno treinador de goleiros, no Contagem, né, com 20 anos. E aí sempre que eu ia lá no América, eu via Carlão, via o Hamilton, via todo o pessoal, então sempre tive uma porta aberta lá de encontro, de bate-papo. Eu acho que essa parte, esse contato, assim, sempre foi muito importante para a minha carreira. E assim, depois outro evento super importante, que eu poderia dizer para todo mundo e que todos deveriam seguir esse caminho, foi o curso de Educação Física, né? Que aí a gente para pensar realmente em como dar treino. Eu me lembro no meu primeiro ano, acho que o primeiro ano me chamou mais a atenção disso. Eu repetia mais as coisas, em termos de treinamento, né? Sempre tinha aquela, o que eu fiz e tal. Não consegui ainda realizar um processo assim do meu treinamento, do porquê das coisas. Eu acho que esse é um fator importante. E a faculdade lhe dá isso. Acho que as licenças são até interessantes, mas a faculdade ela te dá um amplo conhecimento que você consegue desenvolver o seu pensamento. E aí, esse processo da faculdade foi também onde eu conheci mais pessoas, né? Duas pessoas ali que me ajudaram muito. Diogo Evaristo, hoje treinador do Coimbra. Conheci ele na faculdade, ele era o treinador, eu era o treinador de goleiros do time universitário da UniBH. E dali também ele me chamou para trabalhar com ele lá no Santa Cruz feminino, foi aí que conheci a Bárbara, então meu primeiro contato com o feminino foi através do Diogo. E outra pessoa lá na faculdade, que foi o Lulu, né? O Luiz Letaif, ele me leva para o Contagem para ser o treinador de goleiro. Depois, em 2012, o Lulu deixa o cargo de treinador do juvenil e fala para a Dailton, coloca o Hoffman de treinador. A Dailton acreditou e me colocou. Então, assim, são esses eventos. Eu acho que ter jogado para conhecer pessoas do futebol, eu acabei conhecendo muita gente. E o outro lado da faculdade, que ele me trouxe conhecimento e também, mais uma vez, o network para sair conhecendo pessoas e
se eu não conhecesse ninguém, né? Ninguém abre a porta. Você não vai chegar e eu tenho conhecimento, eu sou formado em Harvard, eu tenho tudo, e você conhece pessoas? Não, então você não vai ter porta aberta. Acho que esses eventos aí são importantes demais. Foram importantes demais para mim. Isso é verdade. Uma das coisas que a gente já falou aqui no podcast sobre como a forma como nós nos lidamos com as pessoas, como nós nos conectamos, isso abre muitas portas e fecha muitas portas se a gente não saber fazer. Com certeza uma coisa muito importante. Rafa, vamos falar um pouquinho de cara do jogo, aproveitar que nós temos um treinador de um nível alto aí do futebol feminino, vamos explorar um pouquinho as ideias de jogo. Existem treinadores que dizem ter ideias fixas em relação ao jogo, ao que eles pensam do jogo. Como você definiria essas suas ideias? Você tem ideias fixas ou você está mais aberto ao ambiente, aos acontecimentos, ou você é um pouco dos dois? Como você define as suas ideias? Ou então, vamos chamar assim, eu não tenho uma ideia fixa em termos assim defensivos e ofensivos, sabe? Isso eu não tenho. Isso vai depender muito do ambiente, das atletas ou dos atletas, né? Em 2013, além de trabalhar lá no feminino com o Diogo, eu trabalhava à tarde no Santa Cruz juvenil. Foi o time mais defensivo que eu já fiz até hoje. Muito defensivo. Coitado daqueles meninos. Eles passavam o jogo todo marcando. Eu me lembro bem, naquele ano nós fizemos 3 jogos contra o América, 2 pelo Mineiro e 1 amistoso. Nós ganhamos 2 e empatamos 1. Nossa, era muito chato, um time muito chato contra o América. E aí lá no CT de Santa Luzia, o jogo rolando, segundo tempo, o Edinho, que era o nosso preparador físico, o Edinho chegou para mim no cantinho assim, né, naquele campo de cima lá do América, no banco, e falou assim, a gente jogava um 3-6-1, ou 5-4-1, com o Jonas lá na frente, sozinho, isolado, lá na ilha. E aí o Edinho chegou para mim e falou assim, você sabe que o Jonas não vai fazer gol, não, né? Aí eu falei, eu sei, Edinho tá lá para marcar. E assim, então eu não me considero um cara com ideias fixas assim nesse sentido ofensivo ou defensivo. Nesse jogo nós atacamos uma vez, fizemos um gol, pronto, coitado do América. A gente acaba não formando tão bem o atleta, isso eu sei. Só que também, por outro lado, a gente tem aquela questão de resultado. Mas eu vejo alguns pontos que podem ser mais fixos dentro da minha ideia ali, né? Que seria a gente conseguir ter muitas pessoas atrás da linha da bola, pessoas tentando pressionar a bola constantemente. Eu acho que essas ideias assim, elas são mais fixas da minha cabeça ali. Mas se o time é ofensivo ou defensivo, depende. Até hoje no futebol feminino, acho que eu joguei num nível que meus times eram ou melhores, assim, não o treinador não, tá? Eu falo de jogadoras, peça por peça. Por exemplo, o América, que eu substituí vocês lá, eu substituí principalmente o Rafa, né, que veio ali na sequência. O América, para mim, era o melhor time, em termos de peça. O Cruzeiro. O Cruzeiro podia não ser o melhor time, mas ele estava ali entre os 2, 3, com certeza, na minha visão. Quando tem Vanessa, Duda, elas precisavam de quê? Experiência. Né? A Duda tinha 17 anos, mas era um dos melhores times. O Atlético, esse ano, também eu considerava um dos melhores times ali, ou o melhor time. Eu achava as peças como Marta, Gil, Cotrim, Dayana, as peças bem interessantes em relação ao mercado. Então, diante disso, meus times tentaram ser sempre mais ofensivos, porque eu acreditava ter as melhores peças. Agora, eu não tenho ideia tão fixa, não, tá? Se vai ser defensivo ou ofensivo, acho que o treinador tem que pensar sempre no campeonato ali, nas jogadoras que ele tem em mãos. Não, Hoffman, bem legal. É muito daquela relação de entender o ambiente, né? Entender o ambiente, os objetivos traçados, as metas. E vamos colocar uma situação aqui hipotética. Você já definiu algumas ideias de jogo, conheceu lá o clube que você está. Como que você organiza para o desenvolvimento do modelo de jogo?
já que a partir do momento que você já tem as ideias ali prontas? Então, eu ver se eu peguei bem a sua pergunta, mas para mim, dentro da minha cabeça, a transição defensiva ela é o ponto-chave para o sistema, sabe? Então, de cara, eu lanço ali na primeira semana ou até a primeira, segunda, que vão ter outros conceitos, claro, né? Mas a chave seria o conceito de transição defensiva. Tentar ter um time ali que perdeu a bola, tenta pressionar, ou que reage rápido, ou que consegue andar para trás ali nesse tempo para fechar as linhas. Eu vejo que esse é o ponto fundamental. Com 2 anos que eu trabalhei ali, né, com o nosso amigo Jorge, né, eu sempre falava isso com o Jorge. Jorge, essas 2 semanas vamos tentar fazer transição defensiva. Eu acho que um time que perde a bola consegue, eu não estou dizendo só pressionar a bola ali, porque às vezes você não consegue pressionar, mas faz o adversário tocar para trás e anda para trás e entra no momento defensivo, ótimo, para mim já está sensacional. Eu vejo assim, é muito difícil um time fazer gol com um outro, com 11 atrás da linha da bola, o momento defensivo. É muito difícil você fazer o gol assim. Então, eu vejo que essa situação de transição defensiva ela é fundamental, e aí eu começo a pensar nisso, transição defensiva. Depois começa o conceito também, o paralelo, né? A ideia de melhorar a parte técnica também da atleta, e aí os trabalhos com passe, com ritmo, né? Trabalhar esse ritmo de passe eu acho que é legal. E começa a construção de uma saída de bola. Eu acho que eu gasto muito tempo até na saída de bola, mais tempo com isso, incentivando as meninas a tentarem sair, e que se houver o erro não tem problema, a gente tem que continuar tentando. Então esse é o passo a passo assim, que eu vou tentando construir, uma transição, um paralelo com a melhora técnica ali, dando ritmo, e uma saída de bola. E aí a gente começa a construir. Depois disso, aliado a isso aí, se possível, os jogos, né? Esse ano, nós fizemos muitos jogos no Atlético. O Atlético teve tempo. Nós começamos 27 de janeiro e fomos estrear em maio. Eu não lembro agora quanto de maio, se era 15, por aí, alguma data assim. Então, eu tive muito tempo. Eu tinha o elenco todo ainda? Não tinha todo o elenco. A Nadine, por exemplo, chegou em abril, 16 de maio, que a Nadine chegou 16 de abril. A Vanessa também chegou em abril, mas assim, uma parte do elenco já vinha do ano passado, outra parte foi chegando cedo. E aí a gente conseguia fazer uma coisa bem legal, que era dar o treino. Teve um treino, até falando muito do Jorge, mas vou falar dele de novo. Nós colocamos, o Atlético dava para a gente uma estrutura de uma sala abaixo da arquibancada, que era ao lado do campo, sabe? Você sai na porta, já estava nessa sala, com um projetor. Então a Evelyn ficava em cima filmando. Aí o Jorge deu um treino, um 11-0, mais para mentalizar, para as meninas mentalizarem os movimentos defensivos. Não foi nem um 11-0 ofensivo, foi defensivo. E aí esse time fazia isso durante uns 5 minutos, bola, bloco baixo, bloco alto. O outro time ficava trotando só para não ficar parado. Quando acabava isso, o time que estava fazendo, ele ia para essa sala visualizar aquilo que ele fez e o outro time entrava para trabalhar. Então, a gente conseguia fazer esses 2 trabalhos. Eu acho que essa é uma parte importante que eu pude viver aí no Atlético, que é dar o treino, se possível, dar o feedback naquele momento ali, com imagens, com o atleta se vendo, porque às vezes ela faz uma coisa, acha que era aquilo mesmo, que estava certo, mas não é. Então foi assim que a gente foi criando esse nosso trabalho ali e assimilação das meninas. Elas fazem, vêm, discute, joga, aí grava o jogo, passa o jogo de novo, discute e vamos treinar. Então, esse passo a passo. E eu tenho alguns trabalhos assim que eles são, às vezes, eles meio que limitam um pouco a ideia do jogo aberto, né, dos caos, mas reproduz muito movimento, né, constante movimento, constante padrão. Então, acho que ajuda um pouco nessa ideia de fixação da atleta. E assim eu tento construir meus times.
Legal, legal, Hoffman. Você comentou aí da filmagem, mostra para as meninas, logo em seguida o que elas fazem. É uma adaptação do telão que fica aparecendo lá nos clubes que tem muito dinheiro para fazer, né? O O jogador seu tem muito Nagelsmann, dinheiro, né? Tinha um telão bonito, isso. né? Exatamente. Mas Fez a adaptação e a ideia é a mesma ideia. Você só não tem o mesmo recurso financeiro que ele tem ali para. isso, mas faz muita diferença, cara. Dessa vez eu tive essa condição de trabalhar com isso e faz diferença, encurta muito o caminho mesmo, porque às vezes o treino não é fácil, né? Sou duro, a gente tem que cobrar. E às vezes você cobra uma coisa da atleta, a atleta te responde, não de sacanagem, é porque ela acha mesmo que fez o certo, que era aquilo ali. E quando você mostra na imagem, a pessoa, caramba, não fiz, faltou. E aí a pessoa traz a reflexão. Então, assim, mas eu acho que você tem que mostrar o vídeo, você deixa ela pensar, mas precisa do treinador dando feedback. O treinador tem que falar. Eu me lembro, até vocês formaram na UFMG, eu fui numa palestra do McGill, 2008 ou 2009, McGill que é referência aí, né, no comportamento motor. Ele falou para não dar o feedback. Eu falei, caramba, nossa, ele causou um tumulto lá no auditório. O que é isso? Como que não dá feedback? Eu lembro que alguém pegou o microfone e perguntou para ele, e na natação, você não vai dar feedback? E aí eu já acho o contrário, eu acho que tem que dar o feedback. A pessoa tem que ver a imagem, ela pode pensar ali para pensar, mas o fator feedback do treinador ele tem que estar ali bem legal. Não precisa ser uma coisa longa, mas ele tem que estar. Às vezes vai ser branda, às vezes vai ser uma forma mais agressiva, mas eu vejo que tem que estar e encurta muito caminho. É bem legal se todo time tiver uma estrutura, igual você falou, não tem o telão do Nagelsmann, mas um recurso para mostrar a imagem e, se possível, durante o treino ali, dar uma paradinha, você meio que perde um ritmo, mas você ganha conceitos, vale a pena. Pô, bacana. Eu quero puxar uma discussão agora com você, um pouco baseado nisso, né? Nessa ideia de construir uma ideia de jogo, da forma que você organiza isso. E o Rafael estava discutindo essa semana, e baseado numa discussão que eu acompanhei, porque assim, no campo da filosofia existe uma discussão na forma de ver o mundo, baseado entre ordem e caos, né? Uma discussão longa que vem desde Platão, passa até pelo Yin Yang, aquele símbolo do preto e branco, da ordem, do caos e uma coisa toda. E no futebol, por vezes, encontramos umas discussões parecidas com isso, né? Que discutem a partir da imprevisibilidade do jogo. Que o jogo ele é um jogo imprevisível, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer aí. E a partir daí, a gente tem treinadores que apostam em forma de tentar controlar o jogo e diminuir essa imprevisibilidade, seja por meio da posse de bola ou de controle de espaço, treinadores que tentam defender o tempo inteiro de uma maneira pensando em colocar uma ordem nesse ambiente. Por outro lado, também temos treinadores que não pensam necessariamente dessa forma. Eles atuam no jogo, sob a imprevisibilidade do jogo, de outra maneira, sem querer controlar o jogo, como, por exemplo, o Klopp, né, que tem um estilo de jogo bem diferente, não é baseado em controle, é baseado na fluidez do jogo e não está tão preocupado assim em controlar o jogo em si. E como você vê essa discussão, como você vê essa dicotomia aí? Bom, então, eu prefiro ter a ideia da ordem, sabe? Talvez, hoje eu estou dizendo isso para vocês, pelo nível de atleta que eu trabalho, com um atleta que ainda está em formação, por mais que sejam atletas profissionais, mas como elas não tiveram base, eu vejo que é muito difícil trabalhar assim, dessa imprevisibilidade, do jeito que você deu o exemplo do Klopp. Aonde que eu acredito também que a gente pode pensar assim, visibilidade, eu acredito isso no jogo. Por exemplo, vamos treinar uma ultrapassagem. Às vezes a gente faz um 11-0 só para assimilar uma ultrapassagem. Aí depois faz um joguinho tendo essa ultrapassagem. Ok. Mas às vezes você simulou que o lateral vai passar. Mas no jogo, a imprevisibilidade está assim. Quem dominava era a ponta dominou, mas eu tinha, por exemplo, Dayana. Dayana era uma volante que eu não treinava isso com ela, nunca treinei com ela, mas ela era uma volante que pegava e
ultrapassava, passava nas costas. Tem até alguns lances contra o Red Bull, ela faz isso 2 vezes, ela passa. Isso nunca foi treinado. Acho que essa leitura da atleta que teria a ideia de imprevisibilidade, assim, essa tomada de decisão dela ali de forma bem aberta. Mas eu acho que todo treinador, até mesmo o Klopp, eu acho que tem uma questão de ordem, sabe? Um padrão, por exemplo, alguns jogos que eu vi, ele voltava, agora não está o Firmino mais, está o Jota, né? Ele voltava mais o Firmino por dentro, porque tinha uma linha de 3, que essa linha podia balançar, né? Fazendo segurança ali no 4-3, o Firmino fechando por dentro e Salé, Mané e Salah para contra-atacar, ou abertos, bem abertos, ou fazendo movimentos fechados se o Robertson e o Arnold passavam. Então, existe um padrão mesmo na imprevisibilidade dele. Eu acho que a imprevisibilidade dele, ele sempre deixou, na hora que a bola cai no pé, do Salah, Firmino, se o Firmino vai se apresentar, se vai acelerar. Eu gosto de controlar. Então, eu sempre quis essa ordem das meninas. Por exemplo, uma coisa que me chama muito atenção na defesa é você estar defendendo a não ficar jogando o jogo do adversário. Então, por exemplo, o adversário está com a bola, aí ele vira a bola de um lado para o outro, aí os times ficam balança. Você está jogando o jogo dele. Isso é muito ruim. Eu sempre falo para as meninas, gente, se o adversário virar uma bola, na segunda a gente tem que começar a provocar já, porque senão a gente vai tomar. Tem um trabalho do amigo meu, do Diogo, ele faz com o Cruzeiro ali, do Adilson Batista, né, que nosso professor, ele era analista do Adilson. E assim, estudo do jogo, a cada 3 viradas de bola, encontrava uma finalização. Então, o que acontece com esse time? O time que estava defendendo, ele tá aceitando o jogo do adversário. Isso é muito ruim. Então, você precisa dar uma ordem para uma virada na segunda, todos já terem em mente, fala assim, já vai começar a segunda, vamos ter que pressionar. Não dá para a gente ficar esperando e aberto demais, vai virar, daqui a pouco a gente toca, porque alguém vai dar uma falha. Você ficar balançando sem bola é mentalmente muito desgastante, muito, muito, muito. Desgasta mais do que acelerar, né, para ataque, igual eu falo. Todo mundo tem uma gasolina a mais para atacar, né? E pouco combustível para defender. Então, eu vejo que eu gosto dessa ordem. Não dá para ser tão imprevisível. E no ataque, a gente cria algumas ideias fixas ali. Por exemplo, no Atlético, eu conseguia ter uma goleira que jogava bem com os pés. A gente vai sair com as 2 zagueiras e a goleira. Ou, às vezes, puxava a Marta, dependendo do que o adversário fosse fazer, a gente podia sair a 3. Mas aonde que estavam as questões fixas das minhas ideias? Ou a gente jogava 2 volantes, uma meia, uma volante, 2 meias, e dentro disso, elas tinham a liberdade de alguns movimentos, e elas tinham que tomar a decisão ali. A Marta, ela podia ajudar a Gil ou a Cotrim por dentro, ou ajudar a Gil e a Cotrim por fora. Aí é dela. Eu acho que essa imprevisibilidade, na minha visão, tá, gente? Que pode acontecer. Mas existe um padrão ali, sabe? Uma coisa mais fechada para ela ter pelo menos o norte. Olha, eu vou aqui ou vou lá. Quando eu vou? Aí eu falava para elas, sabe qual que é o problema? É que vocês querem sair com a resposta já. A bola nem rolou, vou sair assim. Não, você precisa ter o adversário. O adversário é que vai te dar a resposta. Você tem uma base que são as duas zagueiras, a goleira. Você tem uma base de que pode ser que a lateral adiantou ou encurtou, e se ela adiantou, você pode entrar nesse vazio. Se ela encurtou, você vai permanecer mais por dentro, atraindo. Mas você vai ter que ter a liberdade ali do movimento e pensar conforme o seu adversário está produzindo. Então, eu gosto dessa ordem, vejo que a imprevisibilidade está assim. Um pedaço da ordem existe uma imprevisibilidade ali. Não dá para o treinador controlar tudo. Eu vi também, a gente está falando do Nagelsmann, né? Ele falou que sobre o jogador ter um ponto eletrônico, né?
Ele falou uma coisa assim que acho que devia ter e tal. Eu acho que ele está querendo controlar até demais. Corre para a direita, corre para a esquerda. Eu acho que não dá isso. Você deixaria a pessoa bem tumultuada ali. Sei que também, às vezes, ele quer passar uma ordem, né? O cara só joga com um estádio com 80 mil pessoas, 60 mil pessoas. Ninguém te ouve. Até entendo isso. Mas o jogador precisa dar uma liberdade. Dentro de uma ordem, existe essa certa liberdade. Outro padrão que eu tentava também no Atlético. Pontas abertas. Se a gente jogava no 2-1 no meio campo, né, 2 volantes, 1 meia, a ponta oposta, quando eu começava a virar a bola, a ponta oposta vinha por dentro. O que ela vai fazer por dentro, eu não sei. Eu deixo essa imprevisibilidade, eu deixo isso para ela. Mas eu sei que ela tem que vir por dentro para tentar atrair a lateral. Se atrair a lateral, a nossa lateral pode passar a ocupar as costas, ou a 9 balançar. Se não atrair, vai gerar uma superioridade no meio. Como é que essa bola vai chegar ali? Então, eu vejo assim, tem que ter uma ordem para depois ter a imprevisibilidade. Não dá para ser totalmente imprevisível, que aí vira bagunça. O Hoffman, para tentar linkar aí, né, entender também o seu raciocínio. Se eu entendi bem, o sentido, vamos por partes aí, né? Você falou. Você falou da parte ali defensiva, e se eu entendi bem, a ideia do controle, a ideia da ordem vem muito no sentido da proatividade. Assim, nós não vamos só ficar balançando aqui e esperar o adversário decidir que hora que ele vem. A gente vai ser proativo, vai fazer errar. E aí, querendo ou não, existe um jogo, não é só o jogo tático ali, existe um jogo mental também. Se você assusta o adversário em uma subida, na segunda, talvez não dê a longa ali, ou a ponta que receber fica um pouco mais insegura. Então, talvez o controle venha de, vamos dizer assim, de outras formas. Não seria diretamente associado com a bola, vamos falar assim, né? Isso. E essa proatividade que você colocou tem uma ideia de conjunto, né? Isso, exatamente. E aí, no conjunto, naturalmente, você precisa de uma certa ordem. Isso aí. Isso. E a parte da imprevisibilidade, se eu conseguir compreender bem, já vai mais para o lado da percepção do atleta, pelo simples fato de que você não combinou com o adversário, o que o adversário vai fazer. Isso, então, para mim é isso. Você precisa que o adversário, beleza, vamos puxar ali, vai sair jogando a Marta, às vezes tem aqui, às vezes não tem, mas as opções são essas, né? Você precisa perceber. Se o adversário fez X, você não pode já pensar, não vou fazer X, vai dar errado. Então, é aí que vem, né? Vem a questão da percepção do atleta resolver os problemas do jogo, eu diria assim. Isso. Aí você deu o exemplo da Marta. A Marta não pode, do nada, ela pensar assim, eu vou fazer esse movimento, eu vou lá para frente, vou virar uma meia, ou agora eu vou entrar na lateral aqui, sem que a Ilana saiba fazer um movimento para deixar a Marta livre. Eu não vejo essa imprevisibilidade assim, ela associada da ordem. Não tem como dissociar da ordem. Porque se para a Marta entrar, vocês que trabalharam muito tempo no futebol feminino, né? A gente tinha uma jogada que chamava Tânia Maranhão. E a jogada é porque a Tânia Maranhão, em 2019, ela fez isso. Ela estava de zagueira, depois ela virou volante. Quando ela virou volante, contra o Crespon, ela virou... O Crespon saía jogando e ela, de volante, virou lateral. A lateral ia embora. A Miriam ficou assim, o que eu faço? Aí a Miriam começou a ir... A Miriam virou lateral direita. Entendeu? A Tânia Maranhão tomou uma decisão tal. Então, eu apelidei essa jogada de Tânia Maranhão. Então, para que a volante vire para a lateral, entre na lateral, a gente precisa ter uma ideia de ordem mínima, que a Ilana precisa abrir esse espaço para que a Marta consiga perceber e ocupar esse espaço, se ela achar necessário para ela ajudar, por exemplo, a Ju é zagueira da esquerda. O passe por dentro para a Ju está difícil. Eu vou apresentar para a lateral. Mas eu vou lá na lateral se a Ilana estiver? Eu não posso ir para lá. Quem tem que dominar aquele espaço, aquele segundo, aquele quadrado ali é a Ilana. Então eu vou permanecer por dentro
atraindo alguém para gerar espaço nas minhas costas, talvez então espaço para a Aninha. E aí a gente joga no curto. Mas se a Ilana gerar espaço para mim, puxando a marcação, por dentro não vai dar, eu vou por fora. Porque se eu for por fora, eu gerei espaço para a Dayana por dentro. Então eu começo a ter essa ordem ali que ajuda na imprevisibilidade. Eu vejo assim. Sim, essa discussão, basicamente, a gente já teve uma discussão legal, e eu parto do mesmo pensamento de você, né? Eu parto numa ideia de tentativa de organizar primeiro as ideias, organizar as primeiras ideias na minha cabeça, e a partir daí passar de uma maneira lógica para que os atletas também entendam e criar uma base para que a gente possa jogar o jogo, né? Porque quando se fala de ordem, por outro lado, as pessoas pensam na imprevisibilidade do jogo, associam com anarquia. E não é anarquia, você não vai jogar o jogo por jogar, não é cada um por si e vamos que vamos. É você ter o jogo em si, ele é por si só imprevisível, então você não consegue controlar o jogo. Isso foi nessa a minha ideia, de ter uma ideia isso é uma coisa que eu me policio, porque assim, uma coisa é eu ter ideia de controlar a minha equipe para ter uma base para que a partir daí ela consiga entender melhor o jogo e resolver melhor os problemas do jogo. E uma outra coisa é quando eu me policio para não descambar para isso, é quando eu tento controlar o jogo em si, que aí as coisas não vão funcionar. Quando eu tento controlar tudo, aí as coisas não vão dar certo, como você disse, é isso que você fala de você dar essa liberdade para que o atleta tome a decisão. Mas já aconteceu comigo, 2 atletas, meninos, homens, meninos porque 16 e 17 anos, que eu não conseguia ajudá-los. Que aí, assim, essa questão da ordem prejudicava. Como que era? Um era o Felipe, lá do Vespasiano. O menino alto, forte, rápido. Não era um cara lento, era um cara rápido. Um baita chute, tá muito forte e tal. Um bom atacante. Acho que tem um nível, não sei se está jogando hoje, eu perdi contato. Mas um nível muito bom, sabe? Ele, quando você dava algumas funções para ele, ele se perdia. No sentido assim, hoje eu quero que você fique mais distante do jogo, ao invés de você vir de vez em quando fazer um falso 9, receber, dar uma girada, dá uma empurrada nos 2 zagueiros. Empurra os 2 zagueiros ali hoje e recebe só mais na área, tá? Ou então, como ele tinha velocidade, vem na ponta, aí joga mais aberto. Tô dando exemplos assim que a gente podia falar, sabe? Cara, o cara travava. É uma discussão interessante, Vitor, que você está colocando, porque o cara travava. E aí, quando eu colocava ele sem dar nenhuma orientação para ele, característica de, explora aquelas costas ali, faz aquilo. Se eu não falasse nada para ele, nada, o cara ia bem. O cara ia melhor, parecia que ele ia mais solto, sabe? Eu fico até pensando, gente, como eu atrapalhava ele. Porque eu tenho um pensamento muito crítico assim comigo, sabe? Eu falo, como que eu atrapalho? E depois, uns anos depois, eu conversando com um amigo meu, João Boaventura, analista que era do Cruzeiro. Um dia o João falou assim para mim, talvez ele nem lembre. Ele falou assim, cara, esse jogador aqui, ele é muito engraçado. Eu falei, por quê, João? Se a gente dá uma ordem para ele, ele não faz nada, ele trava. Aí ele passa o jogo ali, errando. Aí ele falou assim, nós demoramos muito tempo para entender que tinha que falar para ele assim, filho, estou bem, vai lá. O cara entrava, movimentava, recebia a bola, tocava, parecia que ele era um cachorro livre, feliz, sabe? E aí, quando o João falou isso, eu falei assim, até que lá no Vespasiano eu fazia errado, eu me sentia bem burro, sério, por não aproveitar a pessoa, porque é triste para nós, treinadores, a gente não conseguir tirar tudo da pessoa. Mas quando eu ouvi isso que acontece no Cruzeiro também, eu falei, nossa, é um fenômeno que não acontece só no Vespasiano com o Hoffman. Acontece geral, então a gente tem que parar para analisar. E aí entra um outro, vamos chamar assim, outro fenômeno, que às vezes é o fenômeno da contratação. Por que fulano era tão bom lá e não é tão bom aqui? Não consegue realizar a mesma coisa? Talvez é porque em algum momento, a gente não consegue tirar o melhor do atleta. A gente coloca muita ordem para ele,
trava ele demais, engessa ele demais, muita informação, e o atleta não consegue render. Eu fui um pouquinho além aí, Vitor, mas é dentro desse sentido aí também. Sim, sim. Só uma história engraçada, que eu vou passar a palavra para o Rafael. Eu e o Rafael tivemos uma experiência parecida com a Carol, que está no São Paulo, Carol Nogueira. atacante. Carol Nogueira. Ela veio jogar com a gente no América, aí nas primeiras semanas antes da estreia, a gente treinou, passou um monte de informação para ela, ela ficou tentando assimilar ali tudo. Aí antes da estreia, o Rafael falou comigo assim, Vitor, tô achando que a Carol tá muito perdida, cara. Tanta informação que a gente deu para ela e tal, tá achando que ela não tá conseguindo assimilar bem, não. Foi, pô, é mesmo. Aí a gente resolveu, chegamos nela e falou assim, Carol, sabe tudo que eu te falei? Ela, sei, esquece, fala do que dá na sua cabeça. Ela abriu um sorriso. Sério, professor? Eu falei, sério, fala do que dá na sua cabeça. E ela foi e fez exatamente aquilo que a gente queria que ela fizesse. Foi bem parecido aí o caso, né, Rafael? A Carol assim, gosto dela demais e é uma das atletas mais talentosas que eu já trabalhei, assim, aquele rápida, talento puro, né? Nossa, e assim, muito rápida, mas é aquele talento puro, que quando está dentro de campo percebe o jogo numa facilidade muito grande, mas não apresente o quadro tático para ela, porque ela mesma fala, não consigo entender nada do que acontece no quadro tático. Mas na hora que ela entra em campo, ela sabe o que fazer, ela consegue discutir, inclusive, o jogo, ela entende, ela sabe o que está acontecendo no jogo, mas é o fator humano, né? É entender o que tem do lado do ser humano, entender cada atleta para fazer isso. Eu posso levantar a pergunta para a gente aqui? Pode, claro, fica à vontade. Fica à vontade. Aí, por exemplo, essa atleta, nós estamos falando de uma atacante, né? Na visão de vocês, o 3 atacantes não limitaria mais essa pessoa do que o 2? Na visão de vocês? Por que eu estou dizendo assim, 3? Você definiria quase muitos corredores, né? Uhum. E o 2 não. O 2 tem uma circulação, às vezes eu estou na beirada, às vezes eu venho por dentro, às vezes eu estou empurrando as duas zagueiras para lá. Eu vejo isso, assim, quando você tem esse tipo de atleta, talvez 2 atacantes, no caso se for um atacante, né? Jogar com 2 atacantes, talvez daria mais liberdade do que com 3. Eu não sei se vocês concordam aí. Eu acho, nunca tinha parado para pensar nisso, honestamente, mas faz todo sentido. Na época, a gente jogava com 2 atacantes, né? A gente jogava com 2 e talvez ela tenha encontrado essa liberdade, porque realmente ela estava em todo lugar do campo. Ela aparecia na beirada e passava mais todo mundo, e de repente ela estava no meio finalizando uma bola. Então, eu nunca parei para pensar, mas pode ser que sim, ela sinta que ela está livre, não está ocupando o espaço do companheiro, companheira lá que, não, se eu for ali eu estou errada, então se sente mais livre, vamos dizer assim. Isso é uma verdade, porque antes da chegada dela, na temporada anterior, a gente jogava com 3. A gente tinha uma centroavante fixa e 2 atacantes mais pelas pontas. E com ela, naturalmente, a gente evoluiu para as 2 atacantes. E eu confesso também que não pensei exatamente na forma como você colocou, mas faz todo sentido. E empiricamente, eu e o Rafael chegamos à mesma decisão. A gente passou a jogar com 2. Se pensar no campo assim, olhando ele gol a gol, né? Do jeito que estou olhando aqui, para mim é vertical, né? 3 atacantes criaria mais ou menos 3 corredores, vamos chamar assim. Pode movimentar, mas praticamente 3 corredores, porque você não vai colocar as 3 do mesmo lado e deixar 2 corredores vazios, isso não tem como jogar. E no caso de 2 atacantes, é como se você pegasse uma linha lateral, passar uma linha de uma lateral à outra e dizer para frente, vocês têm liberdade. Então o espaço fica muito maior das 2 atacantes. E acho que vocês encontraram um segredo aí para dar liberdade para ela nesse sentido. Porque aí ela vem no meio, ela domina, gira a bola, sai correndo. Ela tem total liberdade. Essa é a vantagem que eu vejo de 2 atacantes. E vale a pena a gente pensar isso. Porque eu pensei na época do Vespasiano com esse menino, o Felipe, e eu falei, caramba, 3 atacantes, eu mato o menino, eu mato. E eu venho sofrendo com isso. Eu sofro com essas 2 pessoas que eu não ajudei. Sofro muito porque eu gosto de ter a paz de falar assim, eu ajudei. Às vezes eu nem ajudei, gente. Às vezes o atleta fala assim, não foi o pior treinador que eu tive. Mas se eu tiver a paz, que eu dei o meu melhor, porque se eu ajudei, eu dei o meu melhor.
Eu consegui. Isso para mim tá satisfeito. Se ele me acha ruim, aí é dele, é direito, né? Hoffman, só pegando um outro ponto que você citou da equipe do Atlético, que a gente vai tentar conversar um pouco mais aqui do Atlético. Você citou o fato de uma lateral, às vezes, ficar por dentro, a ponta abrir, ou o inverso. E eu estava assistindo um jogo contra o América, o jogo que vocês ganharam de 3-1, e eu notei que eu vi um momento e pensei, bom, pode ser circunstância do jogo. Depois eu vi acontecendo com frequência. Então falei, então é um padrão, uma decisão ali coletiva, que era a lateral direita normalmente ficava mais por dentro e a ponta direita mais aberta. E do lado contrário, normalmente era o inverso. A lateral um pouco mais aberta e a ponta um pouco mais por dentro. Quais eram as suas intenções ali com esse posicionamento dessas jogadoras ali? Vamos lá. Na verdade, era isso aí. Aconteceu isso aí. Perfeito. Aconteceu. Mas não era para ser assim. A Leila, eu combinei de trazer Leila e Lana para dentro, mais para dentro, com uma volante no meio, que era a Marta. Então, quase fazer um 2, 3 ali. Ter as pontas mais abertas. As duas meias nas costas das duas volantes do América. Quando aconteceu isso uma vez, e pelo lado direito, quando a bola entrasse se entrasse na Leila ou na ponta, a Dayana pudesse pegar as costas da Peré ali. Esqueci o nome do lateral direito do América, mas também da lateral direita. Vamos por partes. A Elana não se sentia confortável estar mais por dentro. A Leila já gostou demais. Leila achava que ela era a mulher por dentro. Então, assim, eu aceitei que fosse isso. Um lado faz, o outro não faz tanto. Mas o que eu via? O América marca no 4-4-2. Né? 2 linhas de 4 ali. A minha ideia era trazer as atrás mais por dentro para aumentar a distância, porque a beirada do América é que vai bater na minha lateral. Beleza? Eu vou tentar me explicando aqui. Sim. Que eu não sou, porque quando as pessoas falam para mim, eu não entendo, tá? Eu preciso de desenho mesmo. Mas é por isso que eu fico tentando explicar. Então, a ponta, vamos chamar assim, a ponta do América ia bater na Leila. A minha ideia de trazer a Leila por dentro é que eu sabia que o América ia deixar a gente ter posse. Isso era fato. A gente podia ter... se apertar demais a Cotrim ou a Gil, que são as duas zagueiras, volta na Amanda. Mas trazer a Leila para dentro para dar distância dessa ponta da Leila. Então, ao receber a bola, a Leila estaria muito distante da ponta, porque se a Leila está aberta, a ponta só anda para frente. Vocês concordam comigo? Ela só iria andar para frente para pegar a Leila. Quando a Leila está por dentro, ela tem que ir na diagonal. Isso ia gerar um tempo. É o tempo que eu falava assim com a Yara. Yara, vem, porque a Leila toca em você. Se a ponta for aproximar da Leila e tomar esse passe, quem tem que sair em você, Yara? Você tenta fazer o domínio para frente, porque a Peré vai ter que sair. Se a Peré sair, Dayana, diagonal nas costas da Peré. Motivo, o América não gostava de tirar as duas zagueiras da área. Tinha muito vazio. Mas no último passe, a gente estava devendo, mas se vocês olharem ali o jogo, acontece várias vezes da Peré adiantar a meia e ir para o fundo e a gente não aproveitar esse tempo, esse passe, essa jogada. Mas era por isso. Trazer as laterais para dentro para aumentar a distância que a ponta tinha para marcar da lateral, fazendo um movimento para dentro. Outra coisa, esse peão, né, esse pivô, que era a Marta, ele causa o constrangimento, que é as duas atacantes estão nas zagueiras, mas teriam que ficar fazendo V para fechar esse passe. Se elas não fechassem esse V, não fizessem esse V, o passe entra na Marta. Se entrou na Marta, a Brenda e a Leca, elas tinham que subir. Subindo, tinha quem? Aninha e Dayana nas costas, então geraria um outro problema. Então essa era a ideia, trazer lateral por dentro, com a volante ali quebrando esse 4-4-2, e se desse, bola de fundo para a gente cruzar. O primeiro tempo foi até legal, começou a criar umas oportunidades assim. O segundo tempo, nós não tivemos muita jogada pela direita, pela esquerda. E na esquerda a Ilana estava aberta.
Aí a Agatha entra no segundo tempo, né? Ela já estava muito aproximada da Ilana, então o jogo mudou. A característica do jogo lá do outro lado era diferente. Tivemos coisas boas quando nós saímos a 3, com a Marta entrando no meio das duas zagueiras, a Ilana foi embora. O primeiro gol, que é um escanteio, sai de uma jogada assim. A Gil força o jogo curto com a Marta, tal, entra na Aninha, aí a Aninha acha a Leila lá no fundo, ó, acha a Ilana no fundo, a Ilana dá um drible, ganha escanteio e sai o gol. Mas a vantagem de ter a Ilana mais aberta é quando a gente criava 3. Mas a ideia do jogo é laterais por dentro para aumentar essa distância da ponta. Entendi. E assim, com o contexto, a gente consegue entender melhor, né? Porque o jogo contra o Atlético a gente assistiu e realmente acontecia muito delas tentarem buscar essa bola nas costas das laterais, principalmente do lado direito. E como você falou, assim, era uma estratégia de jogo, o espaço era criado, mas na execução acho que elas estavam muito ansiosas para achar essa bola. Teve uma hora que a jogadora de costas tenta achar a bola ali, mas aí a outra estava movimentando ainda. Era justamente porque você já sabia que aquele espaço seria criado. Aí acabou que elas erraram na execução, mas realmente a gente conseguiu ver isso aí no jogo. Falando agora sobre os jogos do Atlético, que a gente assistiu para falar um pouquinho da sua ideia, o que me chamou a atenção, não só eu, nem o Rafael também, a gente discutiu sobre isso, é que assim, nos diferentes jogos, porque os jogos foram muito diferentes, por exemplo, a gente comparar o jogo do Atlético com a final contra o Bragantino, eram dois estilos de jogos bastante diferentes. Sim. Mas em ambos, a sua equipe era uma equipe agressiva, vertical, que pressionava bastante em bloco alto e buscando provocar um erro do adversário. E como é que foi esse processo para incutir essa mentalidade, essa forma de jogar na equipe? Como que você conseguiu incutir essa mentalidade nelas? Então, eu tive uma vantagem que era continuar um trabalho, né, de um ano para o outro. Então, eu tinha ali a Amanda, goleira, que sai muito bem com os pés, a Gil, a Ilana, a Leila. Elas ajudaram no processo ali, tanto dentro do campo, né, para fazer as jogadas e tudo, quanto a liderança. E uma coisa fundamental, elas ajudaram as atletas que chegaram a acreditar no trabalho. Eu me lembro, tem um episódio com a Cotê que eu falava muito com as zagueiras, gente, nós vamos tocar e tal, mas tem um momento que vocês vão ter que conduzir a bola para cima do atacante para tentar para jogar. Não adianta vocês pegarem aqui, ficar parado com a bola e passar a bola. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. O Cotrim não aceitava muito, não. O Cotrim fala, não, ela falou, é legal demais, o Cotrim é muito sincero. Ela falou, não, professor, não dá não. Ela falou isso na reunião, bravona assim. E as meninas, não só. A Ilana e a Gil, na reunião, interferiram e falaram, não, vai que vai dar certo. E elas foram fundamentais também, fora do campo, nesse sentido, de falar com a outra, vamos que vai dar certo, vamos acreditar. E então, esse primeiro passo da continuidade de trabalho, eu acho que cortou ali para mim um bom tempo, sabe? Que é aquele tempo da confiança, da atleta acreditar em você, acreditar no seu trabalho, isso é fundamental para o treinador. Se ele chega e de cara já existe uma resistência, pode não dar certo, como pode precisar de muito tempo para melhorar. E outro aspecto, igual eu falei, os primeiros trabalhos que eu gosto de trabalhar ali é a questão da transição. Então, rapidamente, a gente consegue colocar um pouco no coração delas. Eu sei, tenho total noção de que o Atlético fazia legal numa A2, mas longe para estar pronto para A1, longe, mas fazia legal na A2, perder, pressionar, brigar pela bola. Contra o Red Bull, nós tivemos praticamente duas atletas sempre brigando pela bola ali, né? E um outro conceito que a gente tentava colocar no time, que era o da indução, né? De jogar o adversário sempre para o lado, então rapidamente recuperou, tenta fazer o adversário sair do centro, jogar para o lado, para pressionar, para brigar pela bola. Um outro conceito não tão bonito também, mas que faz parte do jogo, faça falta. Se passar de uma, a segunda tem que parar o jogo. Não pode passar de duas. Se a jogadora passou da Soraya, se a Aninha tiver, a Aninha é obrigada a fazer a falta. Então, acho que não é limpo isso, mas você tem que parar o jogo. Para mim, também é uma outra coisa importante. Então,
para não, se você tomar um atleta sua, duas atletas tomarem drible, acabou. O adversário vai embora, é o efeito cascata, né, dominó. Ele vai abrir a sua defesa. E o que eu falei também com vocês no início, eu sempre achei que eu tinha bons times na mão aí. Esse Atlético era um bom time. E o futebol feminino ainda, de A2, né? Eu estou falando de A2, ele tem muitas dificuldades. Então, se existe um momento defensivo, um momento ofensivo, as duas transições, a bola parada, eu vou colocar nessa bola parada ainda o tiro de meta. É uma baita dificuldade do jogo feminino de A2 ainda. Uma baita dificuldade. Então, toda vez que chega para tiro de meta, eu sempre falava para elas, anda para frente, pressiona, faz, dá chutão, faz, bater para frente. A Letícia, que está no Atlético, que está na reserva, né? Ela é, para mim, uma goleira diferenciada no futebol feminino, em termos de batida. Você vai marcar a Letícia, você vai marcar os times que a Letícia tiver. Beleza, você vai fazer ela dar a longa. Mas a longa dela vai chegar lá na zaga tranquila. Ela bate de um nível diferenciado. Para mim, é a única. Nem a Amanda consegue bater num nível próximo, não tem. Na 1, eu também tenho dificuldade de achar uma goleira que chute igual a Letícia. Gente, ela chuta muito forte, acho que vocês devem conhecê-la aí. Eu conheci ela na Portuguesa 2018. Então, tiro de meta, a gente já sabia, anda para frente para pressionar. Se o adversário tocar curto, tem zagueiras também, tem dificuldade de bater a bola longa? Tem. Então, a gente pressionava. E aos poucos a gente ia mostrando isso e colocando dentro do nosso trabalho. Ó, dá para pressionar, a bola vai cair no meio. E eu sentia muita segurança com a Marta e com a Dayana. Elas tinham muita percepção ali desse espaço, sabe? De onde a bola vai cair, da segunda bola. Então, isso me dava muita segurança também. Se eu talvez não tivesse uma volante com a visão delas, eu talvez não fizesse isso. Eu acho que, por exemplo, a minha volante não cabeceia. Pô, vou pressionar, vai passar. E se passar, morre na última linha, ferrou. Falava muito sobre essa bola do América e do Red Bull. Batem uma bola que você fala assim, vai ganhar. Mas se o meio falhar, sempre sobrava lá no ataque. O Red Bull tem vários ataques na A2. Tocava para a goleira, goleira tocava para a zagueira pegava, alongava. Mas alongava uma bola mal, assim, sabe? Passava da Raquel com a volante, pum, caia na Ariel, corrida, ataque. E aí eu falava, Marta, Dayana, tenham atenção nisso. Só que elas conseguiam ter essa segurança muito grande. Então, assim que a gente ia plantando e nos amistosos, igual eu falei, deram muita segurança, que era um jogo contra meninos. E aí, quando a coisa acontece contra os meninos ali, acabou. Elas geravam a confiança que elas necessitavam ali para a gente fazer um bom jogo. É legal você falar isso, porque foi o ponto que chamou a atenção, para mim, principalmente, foi exatamente essa coragem de andar para frente. Porque o natural é correr para trás. Mas ter essa coragem de ir lá, estourar 1, 2, 3 linhas de passe lá na frente, enquanto não tem a bola, é preciso coragem. Mas é legal, você deu um relato aí que envolve não só a sua ideia, mas também o grupo, né? O grupo também favoreceu muito isso acontecer. E aí, Rafa e Vitor, vocês trabalharam anos aí no futebol feminino aqui, em BH, no Brasil. É importante demais a gente ler o jogo, que é o campeonato que a gente está envolvido, né? Sim. A gente só é jogar igual Guardiola, igual os, né? Mas, poxa, o seu campo não vai ser assim. Tem um fator. E o adversário, eu gosto de dizer, eu não vou dizer o nome dos adversários, mas assim, tinha muito... Eu falava para elas assim, gente, esse adversário, o jogo dele é aleatório. Elas, falei, tá, vamos assistir o jogo aqui. Qual que é o padrão que você vê? Não tinha. Falei, então vocês esperem de tudo. E a forma de vocês terem mais segurança desse jogo aleatório, pressionar a saída de bola para dar. Então você já definiu que ali já vai dar o chutão, não vai ter 1, 2, 3 toques para dar o chutão. Se perder a bola, tenta pressionar ou fazer a falta, e a defesa está percebendo se vai tomar uma longa. Por exemplo, não vou falar o nome do adversário, mas tinha um adversário que eu falava com a defesa assim,
quando a gente perder a bola no meio, podem andar para trás rápido. A defesa. Motivo. Sabe aquela meia que vai estar sozinha? Elas não vai receber a bola. A meia não vai receber a bola. A atacante vai receber a bola. Porque o jogo é direto. Então, conhecer o jogo da A2 ali é muito importante. O tiro de meta, ele vai ser ele não vai ser longo, ele não vai atrapalhar a sua última linha lá, né? A sua defesa. Então, eu acho que tem muito isso, da gente tentar entender o que é a A2. A A2 é um jogo totalmente diferente da A1. Legal, legal. Você falou uma coisa engraçada mesmo, porque assim, quando eu vim para cá, comecei a jogar contra os times tailandeses, o jogo aqui é muito direto. No Sudeste Asiático, o jogo é muito corrido, é muito direto. E o tailandês, ele é muito rápido. E ele tem um domínio de bola muito bom. E, compensação, a leitura de jogo não é tão boa assim. Então, eles apostam muito nessa questão da bola longa, porque sabe que, primeiro, o atacante da beirada ele vai ganhar espaço, e segundo, ele vai dominar a bola. E se jogar por dentro, a probabilidade de perder a bola é muito maior. E eu cheguei nos meus primeiros jogos, eu vi que, às vezes, algum zagueiro ou outro tinha um pouco mais de dificuldade, e ia pressionar lá em cima. Pressionava. Só que toda vez que eu pressionava contra o time tailandês, eu não conseguia roubar a bola. Porque ao menor sinal de perigo, eles alongavam. Bum. E dava problema, porque é o jogo dos caras. Aí eu pensei, quer saber? O melhor jeito de marcar e induzir ao erro é não pressionar. Aí eu comecei a marcar bloco médio e baixo. Porque não tinha espaço para dar longa. Aí eles ficavam perdidos, passando a bola, e aí tentavam fazer o que eles não sabem, que é o passo entre linhas. Aí conseguiu roubar e criar o problema. Então varia muito da situação, né? Do campeonato, do local. Interessante. Isso. No bate-papo com o Jorge esses dias, a gente estava falando sobre 5-3-2, né? O feminino. Tem atrapalhado muito no masculino essa linha de 5 e tal, para entrar. E a gente estava discutindo assim, beleza, você vai fazer linha de 5, tá? Você vai esperar um pouco o adversário. Eu não vejo ainda no jogo feminino um controle de cabeça, né, tirar a jogada aérea tão grande quanto no masculino. Você levanta uma bola para o Van Dijk, o cara corta de cabeça. O Dedé do Cruzeiro era um fenômeno. Todas as bolas que levantavam contra o Cruzeiro, o Dedé, pum, agredia e tirava. Você vai fazer uma linha de 5, deixar o adversário entrar mais no seu campo, tá? O adversário não vai tentar tocar. É o adversário que joga longa. Nós temos aqui os exemplos de Minas que vocês sofreram bastante. E aí, você vai tomar essa bola longa que seu time não controla tão bem a bola aérea? Vai cair lá dentro da sua área? Então, é conhecer mesmo. Eu acho que o fator importante para o treinador é ele conhecer o campeonato que ele vai jogar, sabe? E de um nível máximo, supra-sumo do futebol. Você vê, o Guardiola sofreu no primeiro ano da Inglaterra, que é um jogo diferente demais. Aí ele trocou o goleiro, ele foi aumentando a defesa dele também, né? Tinha um goleiro baixo, colocou um goleiro mais alto, goleiro que bate bola muito longa, botou força nas laterais, né? Com o Mendy, que acabou jogando muito pouco lá, o Walker. Nós treinadores, a gente tem que realmente tentar fazer uma leitura rápida desse contexto aí que nós estamos inseridos para ter o resultado. O problema é quando não nos dão tempo, né? Aí ferrou. Aí realmente aperta, né? Sem tempo mínimo para entender o contexto, não tem como. Hoffman, a gente aqui até brincava que jogo ia para os pênaltis, eu acho que você tentava levar o jogo para os pênaltis. Os jogos, você levou três finais de Campeonato Mineiro, elas acabaram entre os pênaltis e você sagrou-se campeão nas 3. Sabendo que você está numa fase da competição em que pode ocorrer a disputa de penalidades, como que você prepara a sua equipe aí durante os treinamentos para enfrentar esse tipo de momento no jogo? Então, o time que eu peguei, né, da sequência do trabalho de vocês ali, 2018, era muito bom, era o melhor. Quando foi para os pênaltis, o time olhou para baixo, o outro comemorou que foi para os pênaltis. Ali é uma situação muito difícil, mas ganhamos. Ganhamos no sufoco. Aquela disputa de pênalti ali foi muito difícil. Bola, erramos a Gabizinha, depois a Duda pega na mão da Caroline, andando na linha, bate na trave e rola para dentro. Aquilo foi muito difícil. O do América e Cruzeiro,
o América, nós demos uma bobeira, fizemos um pênalti, o América levou o jogo para os pênaltis e queria levar. Então, uma situação parecida, e emocionalmente o adversário está até melhor do que você. E o do Atlético, eu acho que é onde eu entrei da situação diferente. Quando acaba ali empatado, o meu time, ele olhou para baixo. Do Atlético do Cruzeiro, não. Do Cruzeiro, eu falei do Red Bull. Do Cruzeiro, a gente faz o gol no último lance. Pá! Marcelinha. O Cruzeiro olhou para baixo. O Cruzeiro, bum, se quebrou ali. Não esperava os pênaltis. Então a gente entrou numa situação bem diferente, da qual a gente entrou, vamos ganhar, agora acabou, agora nós empatamos, vamos ganhar. Então uma questão emocional diferente das outras duas que eu tinha vivido. E dessa vez no Red Bull, voltamos a viver ali a situação de, poxa, foi para os pênaltis. O adversário estava mais feliz, vamos dizer assim, de ir para os pênaltis. E eu sempre falo com elas, falo, eu não gosto de treinar isso, a gente vai treinar para vocês nunca falarem assim, perdemos porque não treinou. Mas o fator emocional eu não consigo colocar aqui. Aí eu falo sempre assim, gente, se você é capaz de pegar a bola fora da área, bater uma falta, passar por cima da barreira e fazer gol, você é capaz de bater um pênalti, na questão técnica, você é capaz de pegar e bater um pênalti ali, e só você agora sem barreira e acertar o canto. Agora, e a questão emocional? Quando você acha que você é melhor e você empata e você vai para a disputa de pênalti. Como que você lida com isso? Quando você, às vezes, não está fazendo uma boa partida, mas você é a batedora oficial. Vai ter que bater. É a batedora principal do time. Você vai ter que bater. Eu só pedia para ela, eu sempre pedi, falei assim, batam sério, não façam gracinha, não se queimem, não jogam o seu trabalho, a sua carreira por água abaixo. Exemplos. Eu bati do lado, a goleira pegou, é um pênalti. Eu bati de cavadinha, a goleira pegou, é outro pênalti. É um outro erro. Falei, então você não expõe sua carreira, vai lá e bata. Eu tenho algumas regras. Essa é uma regra, bater sério. A outra regra é eu escolho. Eu sempre falei isso para elas. Então treinem à vontade e eu vou escolher. Mas eu não quero bater. Se você não bater, você não vai bater nunca mais. Você não vai jogar. Eu sempre falava isso. Você não vai jogar. Por quê? Gente, eu preciso de gente com personalidade. Sempre falava isso para elas. Gente com personalidade. O dia que você abandonar o time, eu tiver se eu escolher você falar não, você abandonou o time para mim. Mas é porque eu não estava bem. Não, você abandonou o time. Você está aqui há meses treinando para estar bem nesse momento. Não tem motivo de não estar bem. Vai lá e bata. Errou, faz parte. Eu nunca vou errar, porque eu não bato. O presidente do clube nunca vai errar, ele não bate. Então vai lá, bate que errou, a responsabilidade é minha, eu escolhi vocês. Ponto. Então essa era uma regra que eu sempre colocava. E eu falava sempre, principalmente para as reservas. Vocês estão desanimadas? Vocês estão puta comigo porque estão no banco? Beleza, se prepara, tá? Porque se eu te colocar no decorrer do jogo, você vai bater o pênalti. Você, a pessoa com raiva de mim, de estar no banco, é que vai fazer a gente ganhar ou perder, cara. É você, porque eu vou fazer substituição durante o jogo. Se o campeonato me permite 3, eu devo fazer 3. Eu posso chegar a 3. Se o campeonato me permite 6, pode ser que eu faça 4, 5 ou até 6. E aí? Aí você passou o tempo todo com raivinha de mim e na hora, sobra o pênalti na sua mão, você jogou, perdeu e você vai ficar com o sentimento que perdeu porque você errou. Prepara. Então, é uma das coisas que eu ia colocando no coração de todo mundo para encarar. E a gente tenta fazer o estudo, né, de batedores e tal, mas, por exemplo, estudamos, o Red Bull foi e mudou todos os lados, todos, e depois nós conversamos e foi combinado, mudarem os lados. Então, esse estudo também ele é muito, muito, muito relativo. Eu gosto de estudar mais a goleira adversária, porque a característica da goleira é difícil mudar, sabe? Exemplo, contra o Cruzeiro, Atlético e Cruzeiro, por ter trabalhado com a Camila há 2 anos, a gente já sabia o perfil da Camila, que era um perfil que ia esperar. Então, nós treinamos para isso. Já que ela espera, vamos treinar chapado. E aí a gente só ficava treinando chapado.
pênalti chapado. Se você olhar todos os pênaltis do Atlético, foram de chapa. E eu escolhi pessoas que batiam chapado. Eu tinha escolhido 4 e tinha dúvida da Carol Arcanjo. Porque a Carol Arcanjo, ela fazia o Thierry Henry, né? Não sei se vocês lembram. O Thierry Henry ficava meio que um passo da bola e vinha. E esse tipo de batida me dá medo da pessoa não conseguir entrar certinha com o quadril, bater meio de maléola ali e no meio do gol, sabe? Quando você vem correndo, eu acho mais fácil você virar o pé. Mas quando você fica um passo, às vezes você não entra legal, você bate bem no meio. Eu falava assim, gente, 4. Beleza. Definiu os 4, foi rapidinho. Já esse Lana tá dando em déficit, pá. Aí eu falei, falta a 4. Eu ficava ali sofrendo Mineirão. Eu tenho uma imagem que mostra, como eu estava sem auxiliar, né, na época, eu saí do tumulto, fui lá para o banco de reserva sozinho. Eu falei, preciso ficar sozinho. E eu fiquei ali sofrendo com a 4ª pessoa. E aí o que eu fiz? Eliminação. Jesus dá pancada, Marcelinha é bem jovem, ainda não dá, a Bela, às vezes ela erra os pênaltis, a goleira Amanda não é o momento dela, a Frei Lorena dá pancadão. Eu fui eliminando, aí sobrou a Carol. Eu falei assim, nossa, a Carol é a única chapada. Tomara que ela não pegue do jeito que eu estou falando ali errado, mas foi assim, foi a única vez que realmente a gente teve um estudo maior da goleira, porque eu conhecia profundamente a goleira. Profundamente. A gente tinha um estudo do Crespon, que a goleira do Crespon só pulava para o mesmo lado. Esse era um outro estudo. Eu acho que estuda. Eu fui goleiro, né? Eu fui até um bom goleiro. Então eu consigo ver. Eu falo até também que eu sou melhor treinador de goleiro do que treinador de futebol. Então eu consigo ver o goleiro e a goleira de outra forma, sabe? Então fica mais fácil para mim estudar o goleiro, do que o batedor. O batedor mudou lá e a gente acaba dançando, a gente não sabe bem. Mas eu prefiro estudar o jeito do goleiro. Se ele espera, se ele não espera. Se ele define sempre um canto. Eu acho isso bem legal e que vale a pena a gente gastar um tempo aí. Maneiro. Eu fui goleiro também, mas ao contrário de você, eu fui um mau goleiro. Eu passei treinador de goleiro, seria terrível. Terrível. Essas análises aí, melhor não pôr na minha mão, que é mais certo, mais garantido. Eu só era preguiçoso. Eu era muito preguiçoso. Assim. Velho. Também porque eu não entendia muitos treinos. Eram 12 bolas, 10 bolas. Era um treino assim, violento. Eu falo com as goleiras, com os goleiros, eu falo, gente, vocês não fazem ideia o que era um treino de goleiro no passado. Eram 12 bolas seguidas. Só que era assim, fazia um coordenativo, pulava uma corda, passava por baixo da corda, pulava a corda. Uma, aí você voltava. Coordenativo, pula a corda, passa por baixo da corda. 2. Chegava na sexta, eu ficava pulando 4 bolas à toa. E aí, se você errar, volta. Aí você tinha que ficar repetindo a bola. Velho, era muito maluco. Eu nunca entendi. Já corri na Lagoa da Pampulha 2 dias seguidos. Eu, goleiro, dei 18. Aí eu não concordava, entendeu? Eu não sabia o porquê, mas eu não concordava. Hoje eu entendo que eu estava certo, mas passou, né? Meu problema era mais mental do que tudo. Eu ia bem no treino, mas jogo a gente sabe que o bicho pega, né? E eu nunca fui. Bicho pega. Nunca fui esse perfil, não. Mas aí, hoje sou um treinador muito melhor do que eu fui goleiro e certamente muito melhor que seria um treinador de goleiro, com certeza. Hoffman, te perguntar uma última pergunta aqui antes de a gente partir para o TBB. Nos clubes que você passou, sempre tiveram atletas jovens ganhando espaço na equipe profissional. A gente sabe que é uma coisa que acontece no futebol feminino, mas nas suas equipes isso sempre aconteceu e algumas delas se destacando, tendo um destaque de maneira relevante. No cenário do futebol feminino, onde não existe categoria de base, como que você realiza esse processo de lapidação dessas atletas? Então, eu até comentei isso algumas vezes com a comissão técnica, que a gente não conseguia melhorar a parte técnica das atletas. Motivo, né? Por exemplo, tinha a Loló no passado jogou, 17 anos, jogou de lateral direito, até de quebra-galho, que ela é zagueira. Campeonato Mineiro. Pegou brasileiro e mineiro. Mas Loló, por exemplo, tem deficiências no jogo aéreo e numa batida longa. Quando está durante o campeonato, é muito difícil treinar essa parte isolada para o atleta. Porque a gente fica com medo de fazer uma série de repetições, se a atleta sentir, a gente tem esse medo. Não adianta dizer que não, a gente tem esse medo, a gente pode fazer um pouquinho, mas segura,
A atleta está recuperando de um jogo passado. Terça, ela está mais ou menos. Aí você treina na quarta. Aí, se você treinar quinta, 2 dias. Sexta não dá porque já é o pré-jogo. Então, você treina muito pouco, sabe? Ou as técnicas eu sempre treinei muito, muito, muito pouco com as atletas, assim, que precisavam mais, sabe? Que subiram da base, que precisavam dessa lapidação. Eu acho que eu consegui acrescentar um pouquinho na parte tática, no entendimento do jogo, mas eu acho que aonde eu sou bom, modéstia à parte, é pilhar as meninas, tirar a motivação delas, sabe? Fazer um time vibrante. Eu acho que isso é meu maior valor, assim, sabe? Eu vejo muitos treinadores com uma compreensão do jogo até melhor que a minha, muito melhor que a minha, uma questão de treino melhor, mas entre instigar a pessoa e tirar, eu acho que eu sou um dos melhores. Eu consigo fazer isso. E eu conseguia fazer isso com as novinhas, sempre consegui fazer isso, e colocando para elas assim, cara, você é muito grande, você é muito fera. E uma jovem, né, ela precisa disso. Ela precisa dessa moral. E eu, graças a Deus, também eu tive muita atleta novinha com personalidade. Loló tem personalidade. Marcela, nossa, Marcela tem personalidade demais. A Marcela chega a ser insuportável, velho, de tanta personalidade. Nandinha agora está no Minas, né? Está no Corinthians, né? É a melhor goleira aqui de Minas, a Nanda. Personalidade, 16 anos, um monstro de menina, um monstro. Eu, graças a Deus, Coimbra também, mais calada, mas muito segura. Eu tive sempre muita sorte disso, de trabalhar com atletas com esse perfil de personalidade. Então, assim, eu não acredito no meu trabalho técnico foi bom, infelizmente, porque eu sempre... Na A2, a gente nunca tem um jogo fácil, todo dia vale a eliminação, né? O povo fala assim, são 5 jogos na A2. Não, são 3. Se você não ganhar dos 3 ali, você já está eliminado. Já está fora. Então, aí depois começa oitavas, quartas, semifinal, você não tem tempo. O Mineiro sempre é curto. Ano passado eram 4 clubes, os 3 grandes e o Ipatinga, vocês conhecem. O trabalho da Ketley. A Ketley é chata pra caramba. A Ketley empatou 2 jogos com o Cruzeiro ano passado. Então, é jogo duro, não dá para você falar assim, não, nessa semana aqui eu vou lapidar, vou pensar na atleta, porque o jogo não tem jogo fácil. Então, eu nunca consegui realmente trabalhar essa parte técnica, mas a parte tática eu melhorei um pouquinho, mas a parte mental, eu acho que eu sempre consegui deixar as meninas à vontade, com confiança, e eu tive sorte de ter boas meninas ali, de poder olhar no vídeo, menina, vamos subir a goleira, vamos subir a goleira com participação do Ricardo. Mas vamos subir essa menina aqui, que eu não sei o nome dela, essa aqui, é Marcela e Lohan. Você pode subir, que eu acho que vai nos acrescentar. Mas a parte mental, acho que a gente tem que apoiar muito os jovens, sabe? Eu tenho uma história do meu amigo, Chesmo, quando ele foi para o Atlético, o Leão chegou para ele e falou assim, ô Chesmo, chamou ele na reunião, ele me contou isso. Eu vou te dar 5 jogos para ver o que você é capaz. Aí o Chesmo, cheio de personalidade, falou, não, eu só preciso de 2, 3. Então vou te dar 3. Então vou te dar 3, garoto. Pode ir embora. Falou isso. O Chesmo foi bem, o Leão chamou ele, e ele falou, você pode ser o próximo Dedê. O Dedê que foi para o Borussia, né? Seleção brasileira. E o Leão lançou o Dedê. Ele falou, cara, você tem muito talento, garoto. Você pode ser o Dedê. Aí, infelizmente, depois de 2 jogos, ele rompeu a LCA, a carreira não foi tão para frente, mas é isso, sabe? Na hora que o cara chegou e meteu 5 jogos nele, porque o cara queria dar tempo para ele, queria dar moral para ele, sabe? Tem uma coisa além ali, queria dar moral para ele. Falei, garoto, você tá aí, 5 jogos. Você pode ir mal ou bem? Falou isso para ele, você pode ir mal ou bem, você vai ficar os 5 jogos. Acho que trabalhar com os jovens, a gente precisa disso, de chegar para eles e falar assim, vou te dar o tempo, você vai errar. Eu falo muito para atleta, você vai errar, cara. Só que você tem que entender o que ponto do campo que você pode errar mais. Eu estou lá na zaga, eu não posso errar tanto. Então, às vezes, se me apertar, eu posso dar uma bola simples, uma bola mais longa. Um pouco mais para frente, de lado. Aqui eu posso forçar uma coisa. E ir passando confiança, esteja pronta
para sua oportunidade. Então, acho que mais nesse ponto aí que eu ajudei as meninas a se desenvolverem e acabou que elas chegaram em seleção, né? Tem algumas meninas chegando em seleção aí, mas nesse ponto mental, acho que foi minha grande contribuição. Conversa muito boa, Hoffman. Muita coisa legal aí que faz a gente pensar, a gente aprender, trocamos muita ideia. Fizemos a parte inédita, né? Que é um entrevistado fazendo a pergunta para os entrevistadores. Isso nunca tinha acontecido. Personalidade. Mas é bom, reflita sobre o 2 e o 3 vezes. E agora a gente vai partir para uma outra parte aqui do podcast, que é o The Book is on the Ball. Beleza, então, como já sabemos, episódio 9, não preciso explicar novamente, o The Book is on the Ball, a gente deixa aqui as sugestões, deixa aqui as dicas, e espero aí que vocês estejam aproveitando, tem aparecido muita coisa boa, desde filmes a textos. Eu vou começar com um vídeo que ele é até um pouco antigo, eu encontrei ele só agora no YouTube, ele tem 4 anos já que está lá, que é um vídeo do Marcelo Bielsa, de uma palestra que ele deu na Aspire Academy, que se chama 5 maneiras de se desmarcar. E é muito legal porque o Bielsa, ele cita as formas, ele mostra treinos que ele faz, e treinos com equipe de altíssimo nível, Olympique de Marseille, Seleção Argentina. E quando o Bielsa fala, eu procurei muitos locais e só encontrei essas 5 formas de se desmarcar. Nunca vi forma diferente. Você fala, bom, tem coisa aqui, né? Um cara desse falando coisas desse sentido, então é um vídeo bem legal, ele é curto, o áudio não está tão bom assim, porque fala em espanhol e inglês ao mesmo tempo, é tradutora, mas assim, dá para pegar, se precisar, coloquem a legenda lá que pega. E trouxe um outro texto que eu li do The Guardian, que é bem legal, e aproveitando que o Hoffman está aí, que tem uma equipe do Atlético tinha uma bola parada excelente, foi um ponto também que me chamou muita atenção, que o nome do texto chama The Rise of Set Piece Coaches in Football, que mostra que nos mais altos níveis já estão sendo contratados profissionais, não com o nome de treinador de bolas paradas, ele é mais um treinador, outro treinador auxiliar ali, mas que a grande função deles é montar a bola parada, tanto ofensiva como defensiva da equipe, e é bem legal. As grandes equipes estão investindo e, com certeza, quando existir orçamento, cada vez mais gente vai tentar fazer o jogo mais eficiente também nesse momento, né? Vitor, fala pra gente aí o que você trouxe no The Books on the Ball. Bom, então vamos lá, Rafael. O meu The Books on the Ball, nem vou precisar me alongar muito, porque a gente já debateu sobre o tema, né? Eu estou trazendo aqui 2 textos para quem quiser aprofundar, quem gostou da discussão sobre a ordem e o caos, num sentido mais filosófico, da discussão filosófica do tema, e na outra mais no sentido do futebol mesmo, como que esse tipo de dicotomia, essa visão de mundo entre ordem e caos, interfere na visão do treinamento e na visão do jogo em si. O primeiro é um livro que chama Entre a Ordem e o Caos, Compreendendo Jordan Peterson, de André Assi Barreto. Jordan Peterson é um psicólogo, professor da Universidade Canadense, que tem alguns trabalhos sobre isso, alguns livros famosos e alguns livros não tão famosos, mas mais profundos, onde ele fala exatamente sobre essa questão de ordem e caos, bastante interessante. E no futebol, um texto do Hudson Martins, na Universidade do Futebol, sobre o ataque entre a ordem e o movimento. Ele mudou a palavra caos para a palavra movimento, para dar um sentido maior nas ações do futebol. Ele também faz a reflexão, né, de como que nós tentamos, às vezes, controlar o jogo em si, que é diferente de deixar o jogo anárquico, mas também de não tentar controlar o jogo demais, e como nós podemos utilizar essa questão do jogo no nosso ataque. Uma discussão interessante, então fica aí as 2 dicas para os nossos ouvintes. Legal demais. O Hudson, que é meu amigo e está devendo a gente aqui um episódio já. Hoffman, fala para a gente aí o que você trouxe aí para o The Books on the Ball. Então, eu gosto muito sempre dessa parte de relação, né, humana, assim, relação treinador, jogadora, treinador, imprensa,
no mundo ainda que eu vivo, o futebol feminino, não há essa discussão, né? A gente não está na televisão ali, os caras não estão xingando a gente o dia inteiro, mas essa relação de jogador e treinador existe. E aí tem esse livro aqui, Jogando para Vencer, bem legal. Acho que as pessoas já devem ter falado isso aí várias vezes aqui. Desse cara, ganhou 10 campeonatos nacionais, mostra a pirâmide de sucesso dele, mostra o seu trabalho ali no dia a dia, coisas que ele pensar, coisas bobas, às vezes ser um exemplo para atleta limpando coisas, a atleta olhar. Eu acho que tem muita gente querendo ser treinador hoje de futebol mais para mandar do que para liderar, do que para ser exemplo. Eu vejo muito assim, infelizmente, as pessoas entendem errado. Eu, graças a Deus, quando eu jogava, eu era um jogador que pensava muito no grupo. Muito, muito, muito. Já tive episódios demais de brigar com o companheiro que não estava nem aí para o time, de chegar para o treinador e falar, manda embora, porque não está com a gente, porque a gente precisa do grupo. Eu era um cara, eu sempre fui um cara muito de grupo, muito, 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 e tento construir isso nos meus times. E, por último, eu gosto sempre de dizer os treinadores, o pessoal que está acompanhando a gente aí, né? O treinador é o vendedor de sonhos. Eu tenho isso no meu coração. O treinador ele é um vendedor de sonhos. Por exemplo, quando as meninas estão na base, você vende sempre o sonho, poxa, melhora para você subir, para você ser profissional. Quando você está lá na A2, vamos crescer, vamos melhorar para a gente chegar na 1. Quando você está na 1, você vende o sonho de que você tem que ser o melhor para você chegar na seleção. Quando você estiver na seleção, você vai vender o sonho de que você tem que ser o melhor do mundo. Então, o treinador ele tem que ser um vendedor de sonhos. Um vendedor mesmo, com todas as estratégias ali de motivação, de tirar da pessoa da zona de conforto, de buscar ali e falar, cara, isso é muito importante para a gente. O treinador é um vendedor de sonhos. Isso não significa ser falso, não. Isso é você dar para o seu grupo e para cada indivíduo ali a sua importância. E eu tive muitas coisas no Atlético esse ano e no ano passado assim que me chamaram muito atenção. Fiquei até muito surpreso da forma que foi criado esse grupo legal, que esse grupo administrou bem. Eu tive atleta que chegava a falar assim, professor, você não acha melhor colocar ciclano? Isso não era a pessoa incomodando, é a pessoa sentir parte, sabe? Eu digo o nome dela tranquilo, que eu já disse uma vez, foi a Aline Guedes. Eu ia fazer a última substituição, última parada, eu tinha muitas substituições. E a atleta falou, põe lá fulano, e fulano entrou e fez o gol, sabe? Por sentir isso. Mas por quê? Porque ela tinha um sonho, ela por ser atleticana, de subir o Atlético. Então a gente é um vendedor de sonho, e quem está vendo a gente aí, que é treinador ou quer ser treinador, cara, venda sonhos, não é falsidade. Você vai fazer a pessoa crescer, a pessoa vai ser top, vai ser muito melhor do que ela pode ser ali num primeiro momento, sem uma motivação, sem esse sonho vendido. Legal demais, Hoffman. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro do John Wooden e realmente é muito bom. A pirâmide é bem legal, desde como ele monta ela, a base e tudo mais, vale tudo. Hoffman, mais uma vez, quero agradecer aí por aceitar o convite, por ter essa conversa, foi muito bom. Espero que tenha sido bacana para você também. Muito obrigado aí por ter participado mais uma vez. Valeu, Rafa. Valeu, obrigadão. Eu que agradeço, foi bom demais. Falar de futebol é sempre bom, né? Às vezes, eu peço até desculpas aí para quem vai nos assistir, quem está nos ouvindo também, que às vezes eu me alongo, mas é porque eu gosto de explicar legalzinho. Mas eu adoro futebol, adoro o jogo. O jogo é muito, muito legal e foi um prazer enorme. Espero voltar aí. Beleza, gente. Para quem chegou até o final aqui, viu que a conversa valeu muito a pena. Espero que vocês fiquem com a gente aí. O episódio 9 foi um fenômeno, vamos dizer assim, né? Então, muito obrigado e aquele abraço.